Vamos falar sobre controle estatístico do processo, falar do CEP, e a confiabilidade, né? A importância que tem dentro da gestão da qualidade, né? Dentro dos sistemas de garantia da qualidade. E vamos, né, então, como objetivo, apresentar esse controle estatístico. Bom, então, CEP, né, controle estatístico de processo, é uma ferramenta da qualidade que pode ser definida como um método de prevenção e detecção, né, de defeitos, problemas, né, ou falhas nos processos avaliados. Foi desenvolvido por Walter Schwartz no início do século XX, né, e difundido pelo mundo a partir dos anos 60 por Deming, né, com a aplicação no ciclo PDCA. Então, o CEP é um estudo que tem como objetivo monitorar, né, um produto ou serviço durante seu processo de produção, de forma a identificar as saídas, né, não conformes, né, que a palavra usada em qualidade é essa, né, não conforme. Conforme está de acordo, não conforme não está de acordo. Para que a causa raiz, né, a questão é sempre eliminar a causa raiz e o processo seja estabilizado, evitando que mais variações ocorram. Né? É importante a gente parar para pensar. Né? Se antes você fazia a inspeção, né? A inspeção em todos os produtos, com a industrialização, né? Com a Revolução Industrial, isso ficou impossível, porque eram muitos produtos. Né? Então passamos a ter que verificar por estatística, por lote, isso ainda ao final do processo. Agora, o controle estatístico, nós verificamos ao longo do processo tudo que sai dentro do padrão, isso que é importante. Naturalmente, todo o processo possui pequenas variações, né? E a gente pode classificar em dois grupos, né? Variações comuns, né? São variações aleatórias, inevitáveis, que ocorrem dentro de certos limites, né? Sem uma causa sistemática que possa ser eliminada. Né? Sem uma causa sistemática, que muitas vezes depende de uma tecnologia atual. Pode ser que no futuro você consiga, né, ter tecnologia para eliminar, mas você não tem como eliminar atualmente. E causas de variações especiais, né? Ocorre quando o processo apresenta desvios sistemáticos ou variações, isso é importante, né? Fora dos seus limites, como consequência, né, de motivos claramente identificáveis, né, dentro do processo que podem ser eliminados. Né? Então aí a ferramenta mais importante para a gente vai ser o gráfico de controle. Né? Por que o gráfico de controle é importante? Porque é nele que a gente vai estabelecer os limites de controle. Né? Esses limites, eles não é o que a gente quer, né? Eles são criados em função justamente de dados de engenharia. Né? Nós criamos dentro do processo o que é que pode acontecer, quais são os limites que a gente pode aceitar. Né? A gente traça, né? O que a gente chama de limite superior, né? E o limite inferior. Né? Ou seja, tudo que acontece aqui, gente, e aqui nós temos a média, tudo que acontece aqui, ele está dentro do que nós chamamos de perfeitamente aceitável. Nós vamos tratar exatamente isso aqui, o que está fora, né? São as causas especiais. O que está fora do limite, a gente vai ter que, aí sim, né, tentar entender por que aconteceu. Aí vamos criar outras ferramentas. Né? O controle estatístico ele apenas utiliza a estatística, né, com a média, e aí, né, nós temos um desvio padrão, não é isso? Nós temos um desvio padrão que nos permite trabalhar com esse desvio. Né? Ou seja, esse desvio padrão está dentro, né, da normalidade. Agora, o que está fora desse desvio aceitável, né, eu posso até diminuir cada vez mais, tentar chegar ao que seria a perfeição, mas enquanto eu não tenho ferramentas para isso, né, a gente aceita mais ou menos o que seria isso aqui. Então, o gráfico de controle é uma excelente ferramenta de controle estatístico do processo, porque, detalhe, ele vai acompanhando, né, o que está acontecendo. Eu posso ter para várias fases do processo. Bom, então, vamos falar de confiabilidade. Né? Confiabilidade, conforme a norma NBR 5462, é compreendida como a porcentagem ou probabilidade de funcionamento adequado dentro de determinado período de tempo de máquinas, sistemas ou itens inseridos
na cadeia produtiva, ou seja, ausência de falhas, né? Ou seja, existe todo equipamento tem um grau de confiabilidade, né? Não existe grau de confiabilidade 100% em nada, né? Então a gente sempre tem um grau de confiabilidade. Quanto mais próximo de 100, melhor será. Mas aí também a gente sabe que estão envolvidos custos e outras talvez um rigor maior. Então tudo isso tem que ser avaliado. Esta aferição é realizada por meio da consideração de dados, né, referentes ao histórico de desempenho dos equipamentos e de sua estimativa qualitativa de funcionamento futuro, né? E assim é possível, né, apurar, por exemplo, qual a porcentagem de chance de uma turbina hidráulica operar de acordo com suas especificações nas próximas 8.000 horas. Então a gente pode, né, trazendo para o nosso mundo, né, qual é a probabilidade de uma correia dentada do nosso automóvel trabalhar, né, até 40.000 quilômetros. Então a gente sabe que dependendo de cada veículo, essa correia dentada tem lá uma quilometragem que é para ser trocada, né? Por quê? Porque ela tem um grau de confiabilidade. Pode ser que essa correia dentada, uma determinada correia dentada, possa até dobrar, chegar a 80.000, como uma pode quebrar antes, né? Mas não deve, né? O que se espera é que, no mínimo, essa é uma ideia muito boa de confiabilidade, que, no mínimo, aquele 40.000 seja um parâmetro extremamente confiável. A partir de 40.000, ela se tornaria não teria tanta confiabilidade. Essa é a ideia básica, né? Bom, então, você pode ter falhas, né? Falhas que justamente vão ocorrer em função, né, dessa perda da confiabilidade. Uma falha total, quando o produto para de funcionar completamente. Uma falha parcial, quando o produto desempenha sua função, mas não da forma prevista. Uma falha gradual, né, que ocorre quando a falha é bem pequena no início, vai aumentando aos poucos. E uma falha repentina, que ocorre quando o produto para de funcionar sem menor sinal de que ele vá parar. Então nós temos vários tipos de falha que podem ocorrer. Isso, nós temos tipos de manutenção diferentes, né? Nós temos manutenção planejada, manutenção não planejada, né? A manutenção aí dividida na planejada em preventiva, de parada e corretiva. Manutenção não planejada, manutenção de quebra. Quebrou, consertou. Né? Vamos conhecer um pouquinho mais dessas manutenções. A manutenção preventiva, dentre os tipos de manutenção, se destaca por manter o nível dos equipamentos, programando, né, intervenções periódicas a fim de reduzir as deteriorações dos equipamentos. A manutenção preventiva combina os métodos com base no tempo e nas condições de manter o equipamento funcionando, e a partir das intervenções ela consegue manter o desempenho dos materiais estruturais, previne a corrosão, a fadiga, né? Fadiga é o material se quebrar, né? E outras formas de deterioração. Uma característica importante desse tipo de manutenção é que a inspeção ou intervenção no equipamento é feita periodicamente, mesmo que ele não tenha problemas, né? Mesmo que ele não tenha problemas. Interessante, né? Isso lembra quem? Lembra aquela nossa revisão do carro, né? Revisão de 10, 20, 30, né? Então você para o carro na revisão, troca peças, né? Por quê? Que estão programadas para trocar, ou seja, o mecânico lá da concessionária, né, autorizada, ele não vai nem questionar se a peça está boa ou não está. Ele não vai, ele vai trocar. Né? A manutenção preventiva, ele não analisa, ele troca por quê? Porque os dados de engenharia dizem que aquela peça vai perder o grau de confiabilidade a partir daquele ponto. Então ele troca. Né? Essa é uma característica feita por ele. Depois a gente vai ver que ele faz mais do que isso, mas a manutenção preventiva presume, por isso que a manutenção preventiva ela é um pouco cara. Né? Por que ela é mais cara? Porque eu troco independente de analisar se eu tenho ou não que trocar. Eu troco baseado nos dados de engenharia que eu recebi e, como a gente costuma dizer, a gente não paga para ver. A gente troca e ponto final. A manutenção de parada, né, é chamada de manutenção, melhoria ou prevenção de manutenção. São paradas ou grandes paradas de equipamento que têm como objetivo fazer com que eles mesmos atinjam o estado de novo. São grandes revisões, tá, gente? São
reparos em vários itens, né, que tem alta probabilidade de quebrar, melhorar o desempenho. Então, isso normalmente, por exemplo, a gente faz muito em navio. Né? Navio a gente faz uma grande manutenção para o navio todo, né, para poder fazer uma grande manutenção, trocar muitos equipamentos. É uma possibilidade também, e em fábrica também é feito. A manutenção corretiva, né, é um conjunto de atividades destinadas a corrigir defeitos encontrados em diferentes equipamentos. É a característica da manutenção corretiva, onde ela começa, né, com os usuários ou operadores relatando defeitos e comunicando ao planejamento, né, o departamento de manutenção, que por sua vez providencia um técnico especializado para fazer a correção devido ao problema. Normalmente, na corretiva, você não tem a máquina quebrada ainda, tá? A máquina ela começa a apresentar pontos em que você fala, não está bem a máquina, né? Começa a trepidar, começa a fazer um barulho diferente, então você presume que há algo errado, o técnico vai para poder fazer a análise, é chamada manutenção corretiva. A manutenção de quebra, sim, né? Ela é uma manutenção onde não há planejamento, né? O aparelho quebrou, né? E você vai lá para fazer o conserto, né? Ela é aplicada, né, quando as falhas não afetam significativamente a operação, né? Quer dizer, porque você deve usar a preventiva, né? Tem gente que usa a manutenção de quebra sempre, né? Mas não deve, porque você imagina que você tem uma máquina vital no teu processo e ela quebra, você para todo o teu processo, você para a tua fábrica, né? Ela tem que ter uma manutenção. Normalmente você delega para máquinas que não são tão importantes, porque se quebrou, aí você coloca uma outra, compra uma outra, ou conserta e não vai atrapalhar tanto o processo produtivo. A gente vê nos veículos muita gente que usa manutenção de quebra, que só conserta quando quebra. Às vezes o motor já está apresentando barulho, eles estão, só quando quebrar é que eu vou trocar. Também é um tipo de manutenção. Aí tem a manutenção baseada, né, a gente chama de tempo, né, você faz uma inspeção visual, lubrificação, limpeza de equipamento, substituição de peças para prevenir falhas, né. Esse tipo de manutenção não exige especialização, podendo ser realizada pelo próprio operador, né. É uma manutenção de limpeza, né, uma manutenção que qualquer operador pode fazer, né, seria você pegar seu carro e passar, né, fazer uma lavagem, encerar, né, manter o pneu calibrado, né, ou seja, tomar alguns cuidados com a manutenção. Bom, aí manutenção baseada nas condições. Como implica o próprio nome, a manutenção baseada nas condições é desencadeada pelas condições reais do equipamento, né, mais do que pela transcorrência de um intervalo de tempo predeterminado. A principal ferramenta utilizada aqui é a manutenção preditiva. Tá? Essa é uma característica, né? É chamada de manutenção preditiva. Ela consiste em coletar e reportar informações que se baseiam em certos valores conhecidos dos equipamentos. Né? Então você coleta a temperatura através da termografia, análise de vibração, análise de qualidade, tá? Faz um monitoramento constante, né? Esse tipo de manutenção exige muito conhecimento técnico, né, e sistemas avançados de controle. Né? A manutenção preditiva seria a manutenção ideal, né, se os sistemas de controle e medição não fossem, às vezes, muito caros. Né? Imagine você, quer dizer, tem muito a ver com o computador de bordo do carro. Né? O computador de bordo ele é mais ou menos isso, ele está lendo os sistemas e ele também aponta possíveis falhas que estão ocorrendo, né? Então, certo é pegar o carro, medir folgas, né? e olhar para o plano do carro, né? No seu veículo e ver tudo que está fugindo do padrão, né? Usando a carta de controle e colocar dentro do padrão. Na verdade, o mecânico da concessionária faz isso, né? Que depois que ele fez a manutenção preventiva, né? Né? O problema é que a preditiva dele nem sempre é o ideal. Né? Às vezes ele tem que trocar isso, tem que trocar aquilo. É no olho. Né? Aí é mais ou menos o que o mecânico lá da esquina também faz. Só que o olho dele é um olho teoricamente treinado para identificar. Né? Ele usa o computador, né? Ele faz a leitura do computador de bordo para ver se tem alguma coisa. Se ele, né, se for realmente bem feito e não tiver nenhuma puxadinha para o lado da concessionária para fazer algum serviço,
Mas é aquela tal história, né? Quando você sai da concessionária, a ideia é de que você saia com o carro totalmente revisado, né? Então, às vezes, você vai no mecânico da esquina, o mecânico diz, não precisa trocar, você pode rodar mais uns 1000 quilômetros, né? E o cara não quer pagar para ver o mecânico da concessionária, além de porque a concessionária vai ganhar o dinheiro dela também. Então, assim, a preventiva tem esse detalhe. Se eu tiver ferramentas para medir, eu vou poder fazer manutenção muito mais acurada. E aí a gente entra nesse campo, né, gente? O que é confiabilidade metrológica, né? O termo metrologia vem do grego metron, né, que significa medida, né, e logos, que significa estudo, né? Segundo a definição que consta no vocabulário internacional de metrologia, né, na versão 2012. É o estudo das medições e suas aplicações. Metrologia é tão importante, você tem curso de metrologia, né? Metrologia, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas você imagine se tudo que você tem não tiver um padrão. E para você ter um padrão, e esse padrão valer alguma coisa, eu tenho que medir. E como é que eu garanto que essa medição está correta? Como é que eu garanto? Então eu tenho que ter toda uma estrutura de medidas para isso. Né? Então a metrologia engloba todos os aspectos teóricos e práticos da medição, qualquer que seja a incerteza de medição e o campo de aplicação. Medições e metrologia são essenciais a quase todos os aspectos dos empreendimentos humanos, pois são utilizados em atividades que incluem o controle da produção, a avaliação da qualidade do meio ambiente, da saúde, da segurança, da qualidade dos materiais, comida e outros produtos, para garantir práticas seguras de comércio e proteção ao consumidor, para citar alguns exemplos. Né? Podemos, por exemplo, falar alguma coisa simples. Né? Quem nunca procurou uma roupa e meu número é tal, né? Meu número é 50, meu número é 48, e verificou em lojas diferentes que o número 48 ele tinha variações, né? De sapato, de roupa. Isso é muito em função de não cumprir normas que existem normas para isso, justamente de medida e de padrão. E também, nós vamos falar de normas mais adiante, e também de não medir, né? De não se preocupar com a medição, e às vezes não é só não medir, aferir. O que é aferir? É manter o equipamento de medição de acordo com um padrão, né? De acordo, ele totalmente regulado, né? Regular o aparelho. Não adianta você ter um extintor de incêndio, né? Se você não vai lá e pesa, né, para ver se o gás ainda está de acordo, não olha aquele reloginho para ver se está dentro das condições normais ainda, ou seja, você precisa criar uma rotina de medição para ver, senão na hora que você tem um incêndio, você chega lá não tem mais carga, porque passou tanto tempo e descarregou, né, a carga foi perdendo a força dela e você não vai ter. Então, o relógio, né, marcar horas, existe, né, lá em Greenwich, né, na Inglaterra, a central que diz exatamente onde é o minuto certo em função da rotação da Terra. Né? Ou seja, nós sabemos que o dia e a noite, em função da rotação da Terra, né? Tudo isso aí é levado ao nível máximo, né, de medição. A gente não se preocupa muito, né? Mas essa medição ela faz parte e quanto mais perfeito, aí a gente pode, né, como consumidor, parar para pensar quantas e quantas vezes. Eu citei o caso da roupa, do sapato, mas qualquer equipamento que você tenha apego, né, e que você viu, olha, mas eu achei que servia ou que cabia e não está cabendo, não está na metragem correta, não está na medida correta, não está. Tudo isso porque muitas vezes o equipamento utilizado pela pessoa, né, não era adequado. Logicamente, tudo isso depende do que você está fazendo. Né? Eu até brinco, né? Você vê muita loja de móvel planejado por aí. Né? E qual é a ideia do móvel planejado? É ocupar, né, para ocupar o espaço total que você tem. Mas se você olhar o móvel planejado, você vai ver que eles normalmente, se não for feito de uma forma mais artesanal, com um marceneiro, aqueles que vêm meio que pré-fabricados, né, aquelas grandes fábricas, eles meio que têm os móveis já em umas medidas padrões e eles completam o que está faltando com uma madeirinha para dar um acabamento ali. Na verdade, porque ele não quer se adequar, né? Porque quem já viu parede
ela não tem. Se você pegar a parede da sua casa, você vai ver que ela tem medidas diferentes, né? Porque o pedreiro, né, o construtor, fez com alguma diferença, né? Então, é uma coisa assim, um campo vasto para isso, tá? A metrologia, ela tem um aspecto muito importante no processo produtivo, né? E na nossa vida como consumidor. E aí entram em campo, né, algumas entidades que são importantes na metrologia. A Sociedade Brasileira de Metrologia é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, é fundada em 1995. Ela congrega vários profissionais dessa área, né, da área de metrologia. O site está à disposição aí para vocês pesquisarem e tem muito material para se falar sobre metrologia. Muito importante é o Inmetro, né? Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. O Inmetro é uma autarquia federal, né? É vinculada à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. E o Instituto, né, ele atua como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, com o Metro. Colegiado interministerial, que é o órgão normativo do Sistema Nacional de Metrologia. Normalização e qualidade industrial, sim, metro. Ou vejam como é importante, né? Existe, né, um colegiado interministerial para conduzir esse assunto de metrologia, né? E cabe ao Inmetro, então, controle dos instrumentos de medição e medidas materializadas, né? Ele que tem essa responsabilidade, né, de fixar esses parâmetros, a supervisão metrológica, né, no Brasil e a perícia, né, quer dizer, quando se questiona, né, se algo está de acordo ou não. Então o site do Inmetro está aí, o papel do Inmetro é muito importante dentro do assunto metrologia, dentro do assunto qualidade, né, porque é muito importante conhecer o Inmetro. Bom, então a nossa referência está aí, né? O livro Eliassi, né? Cavalcante Leles, e também o site Voito, é um site interessante, tem alguns artigos, tem até um blogzinho sobre controle estatístico de processo, né? A gente tenta passar essa ideia, né? Não existe qualidade se você não consegue cumprir normas. Tá? Não existe qualidade se não consegue cumprir normas, que é um assunto que a gente vai tratar mais o seguinte. Não existem normas se você não consegue medir. Né? Medir é assunto da metrologia. E não se consegue medir se você não consegue aferir o equipamento, né, que vai medir, né, que é assunto da metrologia. Então, dá para fechar essa questão, né, esse bloco, falando da importância que a metrologia tem para a engenharia, né, e para quem trabalha com qualidade. Quem trabalha com qualidade, né, tem que estar ligado, né, a essa parte, né, de normas e medidas. Né. Nós enfocamos dessa vez as normas, as medidas, vamos enfocar depois as normas. Mas falar em qualidade está se falando hoje, né, lógico, do ponto de vista do cliente e tudo mais que a gente já comentou em outros slides. Mas aqui dar ênfase, né? Dar ênfase, tudo bem que o pessoal de engenharia com certeza vai dar muito mais ênfase pela medição que tem que dar, pelos equipamentos e tudo mais, né? Da engenharia de produção com certeza. O pessoal mais de engenharia mecânica, na engenharia elétrica, vão trabalhar bastante. E aí fica, né, conhecer o trabalho do Inmetro, é muito importante conhecer o trabalho do Inmetro, e aí vai conhecer cada equipamento que está sendo colocado aí para conhecimento. Tá? Então aí nós vamos para nossas dúvidas, né, sugestões e críticas.